Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Diego Piroto, parte do time de engenheiros na Snowflake do Brasil, e dando continuidade na nossa série sobre compartilhamento de dados dentro da Snowflake, falaremos hoje sobre as Reader Accounts. Bom, antes de falar especificamente sobre a Reader Accounts, um conceito muito importante de entendermos que existe no Snowflake quando eu falo de compartilhamento de dados é o SnowGrid, que, dentre outras coisas, permite que diferentes instâncias de Snowflake que estão em distintas regiões ou provedores de cloud possam se comunicar. Então, não importa se eu estou na AWS São Paulo e quero me comunicar com o GCP na Europa ou com o Azure nos Estados Unidos, o SnowGrid permite simplicidade e conexão entre todas essas instâncias. Especificamente para Reader Accounts, o SnowGrid ele não é aplicável, mas é um conceito extremamente importante de termos em mente. E o compartilhamento de dados, não importa se com Reader Accounts ou com contas tradicionais Snowflake, ele sempre acontece de maneira simples. Eu não preciso criar aqueles tradicionais ETLs, extrair o dado em um arquivo, colocar no FTP ou disponibilizar APIs para isso. Você não precisa criar um processo. Você simplesmente cria uma concessão de acesso. Quem é um pouquinho mais antigo de banco de dados, do mundo de banco de dados, vai lembrar do DB-Link, do Linked Server. É quase a mesma coisa, você está lendo, concedendo um acesso de leitura a uma base, só que multi-cloud, multi-região e extremamente rápido. Tudo bem? Bom, a gente vai falar sobre o compartilhamento de dados de uma forma específica, que são as Reader Accounts, que é uma estratégia que a gente usa quando o consumidor ele não é um cliente Snowflake, ele ainda não usa a plataforma. Então, ele precisa ter toda essa simplicidade do acesso, sem ter que criar processos ETL ou APIs, e você, como provedor do dado, também não quer criar esse tipo de processo. Então, você gera uma Reader Account, uma conta de leitura, para o seu consumidor poder acessar e fazer as consultas que ele precisa. Importante dizer também, pessoal, que as contas de leitura, como o nome diz, elas não permitem que o consumidor ponha ou faça uma ingestão dos seus próprios dados. Elas terão acesso aos dados que vocês compartilharem com essas contas de leitura. E outra coisa importante que difere a conta de leitura do compartilhamento tradicional, do compartilhamento privado dentro da Snowflake, é que você, provedor do dado, é responsável pelo pagamento dos créditos ou do consumo que o seu consumidor que usa a conta de leitura utilizar nos warehouses. Então, qualquer processamento, ele é de sua responsabilidade. Diferente daquele compartilhamento tradicional, onde quem consome o dado consome também seus próprios créditos. Você, como provedor, não tem nenhum custo com isso. Tudo bem? Dada essa introdução, vamos mudar para o Snowflake e entender um pouquinho como funcionam as contas de leitura. Primeiro, a gente vai criar uma conta. Então, você vai em Administração, Accounts, e aqui em cima eu tenho a opção de Reader Accounts. Já tenho duas criadas, eu vou criar uma terceira, só para seguir o padrão do que eu já deixei criado. Vou chamar ela de cliente C, um usuário para acessá-la e uma senha. E vou clicar em salvar. Bom, agora o que vai acontecer é, o Snowflake vai criar essa conta de leitura. Lembrando que, estruturalmente, essa conta está vinculada à sua. É como se fosse uma conta filha da sua para você dar acesso a alguém. Então, você tem uma camada de segurança extra porque você não está utilizando a mesma conta. Ok? Bom, enquanto ele faz o provisionamento, vamos dar uma olhada com os dados. Que dados nós vamos usar para compartilhar? Então, eu vou já trabalhar aqui nos workspaces da Snowflake. E o que eu tenho aqui é uma base de dados chamada dados e um esquema onde eu criei uma função dados de clientes, dados sintéticos, dados aleatórios. Deixa eu minimizar aqui. Dados aleatórios de clientes. Eu acabei de gerar 500 mil desses clientes, então se eu olhar a minha tabela, eu tenho esses dados aqui. Como eles se parecem um nome, um estado, CPF, saldo devedor, tem dados aleatórios que eu gerei. Então, a gente já tem um dado para compartilhar, correto? Vamos dar uma olhada na nossa Reader Account, porque a gente vai compartilhar alguns dados com ela. Vamos voltar nas accounts, ela já está disponível e já está disponível. O que precisamos? Da URL. Copiei a minha URL e eu vou abri-la em outro browser que eu tenho aqui de lado. Vou arrastá-lo para a tela e vamos lá acessar o Diego.
com a senha definida. Ótimo. Parece uma conta normal, né, pessoal? Mas vamos lembrar que aqui é uma conta de leitura. Vou até mudar para account admin. Você pode ver, inclusive, que se você quisesse, por exemplo, criar um database, você até conseguiria chamar ele de DB. Você conseguiria criar um esquema, mas você não consegue criar tabelas, você não consegue inserir dados em tabelas. Tabela em si você até consegue criar, mas você não consegue inserir dados em tabelas, porque é uma conta de leitura. Bom, o que eu preciso por enquanto nessa conta? Eu vou pegar o ID dela. Então eu tenho aqui o Data Sharing ID da minha conta, que é este aqui. Eu vou copiá-lo e vou voltar para a minha conta principal, porque nós vamos compartilhar alguns dados com esta conta. Então, produtos de dados, Provider Studio, e nós vamos criar um listing para contas específicas. Vamos chamar de conta de leitura, teste. A criação do listing, pessoal, ele é basicamente um objeto que permite que eu compartilhe dados com alguém. O que eu quero compartilhar, a gente já sabe, está na base de dados, dados, no esquema public, a tabela clientes. Eu preciso ter uma descrição, eu vou deixar só como descrição. E com quem eu quero compartilhar esse dado? Com este ID de conta, certo? Vocês notem que o prefixo ou a organização ele tende a ser o mesmo, certo? O organization name ele é o mesmo, mas a conta em si ela é a minha cliente C. Se eu tivesse mais algum, eu poderia adicionar aqui. Por exemplo, se eu quisesse adicionar a cliente B também, eu poderia, ou a qualquer uma das minhas reader accounts ou contas externas. E eu vou clicar em publicar. Nosso produto de dados já está sendo compartilhado com a conta de leitura. Vamos dar uma olhada como isso se parece do outro lado? Então, voltei aqui para minha conta de leitura. Eu virei em Data Products, Private Sharing, e o nosso conta leitura teste está aqui. Vou dar um get nele. Como é a primeira vez que eu estou fazendo, eu preciso de um cadastro. Fiz aqui. E agora eu vou sincronizá-lo, essa base de dados, que ela vai virar uma base de dados, na minha conta. Eu vou deixar ele só acessível para account admin e public e dar um get. Perfeito. Já temos acesso aos dados. Então, se eu quisesse fazer uma consulta, basicamente o que eu preciso fazer é esta consulta. Clientes. Opa, faltou um warehouse. Eu não tenho nenhum warehouse ainda criado, pessoal. Então vamos criar um warehouse. Um novo warehouse, warehouse teste, extra small, tudo ótimo. Meu warehouse teste já está aqui, vou deixar ele como default. E excelente, já temos acesso aos nossos dados que estão sendo compartilhados. Mas agora, imagina o seguinte: vocês viram que eu tenho 3 reader accounts e poderia estar compartilhando esse listing com outras contas que não sejam uma reader account. E se eu quisesse implementar algum tipo de governança nos dados antes de compartilhá-los? Na verdade, não antes, ele é aplicado durante a leitura. Eu também consigo fazer. Vamos dar uma olhada nesse cenário. Eu vou voltar aqui nos nossos workspaces. Eu deixei aqui já uma abinha com alguns códigos de governança. E o que que eu vou fazer? A gente vai criar uma política de governança de acesso ao dado. Ou seja, baseado no dado, baseado em quem fez a conexão e vai acessar o dado, eu vou fazer uma regra que vai deixar o consumidor ler um determinado conjunto de dados ou não. Então, eu vou criar uma tabela que nós chamamos de entitlement, que é uma tabela de para, vamos dizer assim, uma tabela que vai ser usada para aplicar o filtro. Eu preciso do locator da minha conta reader. Eu já coloquei ele aqui, o número do locator. Eu vou inserir esse dado na minha tabela de entitlement.
E agora, a única coisa que eu preciso fazer é criar essa política de acesso à linha. O que eu estou validando? Olha, se quem está fazendo acesso, o ID dessa conta é este aqui, que a propósito é a minha conta local, corrente account, vocês vão ver que opa, é a mesma conta. Então, se for a minha conta local provedora, mostra tudo. Caso contrário, valida na minha tabela de entitlement o que aquele ID, aquele locator pode enxergar. Vou criar a política e vou aplicar a política na minha coluna estado dentro da minha tabela de clientes. Então, se eu tentar acessar a tabela de clientes localmente, eu vejo tudo. Mas o que será que vai aparecer quando eu tentar acessar por aqui de novo? Então, eu só vou refazer a nossa consulta e eu só posso ver o Amazonas. Por quê? Porque é isso que está validado na minha tabela de entitlement. Tudo bem? Pessoal, as contas de leitura, vocês viram que eu acessei como administrador, eu pude criar um warehouse, mas idealmente a gente vai criar usuários para serem compartilhados, esses usuários, não um usuário administrativo necessariamente. Inclusive, vocês podem buscar por gerenciamento de contas de leitura na documentação, que vocês vão ver uma série de boas práticas que podem ser aplicadas nessas contas que nós recomendamos, para que você gerencie ela da melhor maneira possível. O que pode ou não fazer? Então, olha, o que eu não posso fazer? Não posso fazer insert, update, delete, merge. Tem várias coisas que uma conta reader não pode fazer. Tudo bem? Pessoal, a ideia aqui foi ser breve e direto, mas para que nós entendêssemos para que servem as Reader Accounts e como eu crio uma Reader Account e compartilho dado com elas. De bônus, ainda vimos sobre governança de acesso ao dado. Espero que tenha ficado interessante e que seja proveitoso. Um abraço e até a próxima.